A paz de Cristo Jesus, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o Espírito Santo fale poderosamente no seu coração. Nós estamos na Escola Bíblica do Ministério, guiando o rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. O Senhor abençoa a nossa EBD, abençoa as nossas vidas, a vida dos seus filhos que ainda vão assistir esta live. Nos cobre com teu sangue, nos dê a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Deixou sua glória, o amor. Toda a glória e todo o louvor. Oh,
Aleluia! Bendito seja o Senhor, santo é o Senhor dos exércitos. Raspa o portão. Aleluia! A Deus seja a glória. Deixa ele aberto. Abre mais. Não é porque, aleluia, nós estamos hoje aqui porque o irmão está viajando, Celcinho, o outro irmão está com problema com a mãe dele. Aí nós estamos aqui, né, limitado hoje. Então a gente tem que agir por sabedoria. Tá a revistinha da EBD, se o irmão quiser participar da aula, seja bem-vindo. Você que está do outro lado da telinha, nós vamos aí usar esta revista, ó. Esta revista, Conheça o Novo Testamento, uma revista muito boa, é editora cristã evangélica, editora cristã evangélica, revista muito boa, traz um conhecimento muito bom. Se não quiser pegar, nós vamos entrar conhecendo o Novo Testamento, como Deus fez para que esse conhecimento chegasse até nós. Nada melhor do que começarmos com o apóstolo que marcou gerações, um apóstolo conhecido por sua dinâmica, por sua coragem e também pelo seu conhecimento profundo do mundo judaico e por ele ter a sua naturalidade também romana, por conquista, recebeu isso por conquista de família, segundo alguns historiadores. Alguns dizem que ele comprou esse título. Paulo não comprou nada, Paulo recebeu o título, segundo alguns historiadores, quando os bárbaros invadiam a cidade de Társaro, quando ainda era ali uma guarnição romana. Então a população local se unia com o exército romano para enfrentar os bárbaros. E parece que o pai de Paulo foi um desses soldados voluntários, que a honra que ele recebeu foi ser naturalizado cidadão romano, por causa da sua força, da sua garra, e isso passou para a sua família. Até onde eu sei, que eu mais apurei por verdade, é o que tenho por verdade. Paulo conquistou isso por meio de seu pai, por meio da coragem, por meio da resistência, juntamente com ali o soldado romano, quando defendia a cidade de Tarsis, a Cilícia, quando os bárbaros vinham para assaltar a cidade, e eles resistiam juntamente com os soldados romanos. A nossa lição vai ser uma lição dinâmica que se chama O Mundo Judaico. Nós, através dessa lição, nós vamos conhecer as principais contribuições do mundo judaico para o Evangelho. Nós vamos ter gratidão a Deus por ter preservado importantes mensagens por meio do povo judeu e apegar-se ao estudo das Escrituras. Decidir, por meio desse conhecimento, se aprofundar nas Escrituras sagradas. Porque nós vamos ver que o mundo judaico daquela época, nós falamos mundo judaico, mas nós sabemos que o povo judeu nessa época, ele estava dominado agora por Roma. O povo judeu foi, o primeiro grande império da terra foi o império da Torre de Babel, né? Quando Nimrod, ele levanta ali o primeiro império da terra, o primeiro dominador absoluto foi Nimrod. Aí Deus faz ali na torre que ficou chamada de Babel, a confusão das línguas. Depois nós vamos ver um outro grande império que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas, aonde foi a primeira vez que o povo judeu foi levado cativo, o Império Babilônico, que jamais pensavam que os babilônicos saíam da localidade onde eles estavam e viriam conquistar o povo de Israel por causa da distância. Ninguém imaginava isso, mas quando foram ver, Deus trouxe o seu exército às portas de Jerusalém e levou aquele povo cativo. Depois, o Império Medo-Persa, Ciro Grande, vai ser o conquistador. Depois vai vir outros impérios, o Império Grego,
até que vai chegar aqui ao grande e poderoso Império Romano, onde nós vamos discorrer o nosso assunto. Paulo, ele em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, se o irmão puder abrir a Bíblia aí para me ajudar, pode abrir, que está presente aqui, que vai ter versículos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim, está escrito, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Mas Paulo está dizendo que esse tempo era a plenitude dos tempos. O que é plenitude? Era pleno. Se você olhar, nós que passamos aí pelos colégios desta vida, que estudamos, você que estudou muito, ou você que estudou aí mais ou menos, você já tem o conhecimento disso. A maior parte dos filósofos e da filosofia que nós estudamos hoje já existia no tempo de Jesus. Nós estudamos filosofias e filósofos que viveram antes mesmo de Jesus existir. Então, quando Jesus veio, a Grécia já havia perdido aquele seu domínio, seu apogeu, mas ainda, por causa do berço do conhecimento e da filosofia, eles tinham um poder muito grande. Tanto quando Jesus está no templo, né, lá na frente, na história, nós estamos aqui antes, você vai ver quando os gregos buscam Jesus, Jesus fala, vai dizer, ó, agora é hora do grão de trigo cair no chão e morrer, porque se não morrer, fica ele sozinho. Então Jesus já estava atraindo todo mundo para si. O mundo religioso já estava atraído por Jesus, que era o mundo judaico. O mundo bélico, o mundo aquele que fazia parte da parte do mundo bélica, dominadora, que eram os romanos, também estavam sobre Jesus. E agora veio os gregos, né? Queriam ver Jesus, porque o conhecimento, a capacidade do Cristo já se tornava notório em toda a terra daquela época. Então Paulo vai dizer aqui em Gálatas 4, que na plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos? Era um momento que estava pleno, pronto, para que Deus lançasse todas as promessas sobre o povo de Israel. Uma coisa que ajudou muito foi as línguas. Aí falava o grego, o hebraico, o latino, o aramaico. Isso porque os povos foram dominando e a cultura foi sendo miscigenada, foi misturando conhecimento, história, tudo. E sempre o povo judeu por excelência da manifestação de Deus. Na vida desse povo, esse povo teve sempre um ponto marcante, algo que atraía, algo que seduzia, algo que trazia, né? Esticava a curiosidade das pessoas. Então as pessoas gostavam dos seus cultos e os padrões éticos e morais do segmento judaico era muito bom, e até hoje é bom. Todo segmento, toda lei que toda a terra tem se baseia nos mandamentos que Deus deu a esse povo lá. Se você olhar, tem o código de Hammurabi que existe, mas se você olhar, todo o mandamento divino são pontos éticos para que a raça humana tenha a capacidade de viver de maneira excelente. Foi Deus que fez isso para o homem. Paulo em Gálatas afirma que a vida de Cristo ao mundo foi perfeitamente programada por Deus. Não aconteceu por um acaso, foi na plenitude dos tempos. Ao estudarmos a história dos 400 anos que antecederam a vinda de Cristo, notamos que parte desse preparo é a atuação e intercessão de 3 culturas, ou seja, algo que aconteceu nesse tempo. Culturas que dominaram e aonde Deus, por meio delas, veio preparando todo o terreno, todo o território para que ele pudesse agora abrir os diques das misericórdias de Deus, as grandes represas que estavam dentro do seu coração e derramar sobre a raça humana. O apóstolo em si mesmo era exemplo de como as 3 culturas, judaica, grega e romana, cooperavam tanto para a chegada do Messias, como para, posteriormente, a pregação do Evangelho. Por quê? Conforme essas culturas foram se misturando, foram dominando Jerusalém, foram dominando o povo de Deus,
as culturas de conhecimentos religiosos e filosóficos se misturaram. Então, quando Jesus se manifesta, a maioria das pessoas já entendia o que era a manifestação do Messias. Sabia que era um Salvador, um rei, mas não tinha o conhecimento de como seria Salvador, de como ele atuaria. Jesus não veio para atuar no trono de homem. Jesus veio para libertar o homem da escravidão do pecado e se tornar Senhor de todas as coisas por meio da sua obediência, morte e ressurreição, e agora ele reina e está vestido de majestade. Tem um tempo a qual ele vai se manifestar. Em Filipenses, vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: circuncidado. Agora, o Paulo, nós vimos aqui que teve um período de 400 anos, de Malaquias ao livro de Mateus, tem 400 anos ali, onde não houve profecia inspirada por Deus. Se você falar que não houve palavra profética, é mentira, porque as escrituras é uma profecia. Agora, não houve uma profecia dada a um profeta, inspirada por Deus, que viesse a ser verdade, fato. A única voz profética que você vai ouvir em 400 anos é a voz profética do precursor de Cristo, daquele que veio anunciar e inaugurar o ministério do Filho de Deus. Então, passado tudo isso, toda essa organização que Deus está fazendo e o homem não percebe, Deus está agindo na história calado, Deus está agindo por detrás da cortina da história. O homem pensa que está tudo acontecendo por sua vontade. Não, Deus está ali. Deus está aproveitando cada momento, cada detalhe, cada investida, cada império que cai, cada império que surge. Deus está usando tudo isso para fazer com que o conhecimento da chegada do Mashiach fosse difundido pelas nações, porque o Mashiach, ou seja, o Cristo, o Salvador, não veio para Israel, veio para a semente de Abraão. E Deus cumpriu com todas as promessas que fez a semente de Abraão. Quando Jesus nasce, se cumpre ali as promessas que Deus fez a Abraão. Porém, antes mesmo de Abraão existir, já havia acontecido o fato do Éden. Deus já havia prometido este Salvador em Gênesis 3,15, que pisaria a cabeça da serpente. Pisar a cabeça da serpente é subjugá-lo, derrotá-lo e tirar as almas, que ali não está revelado explicitamente, mas quando você estuda as escrituras, você vê que implícito nesta promessa, Deus promete livrar o homem da escravidão daqueles que o subjugou por meio da desobediência. Então, antes mesmo de Deus fazer pacto com Abraão, Deus já havia feito um pacto com a humanidade. Então, a salvação não é algo específico do judeu, não tem hegemonia absoluta para eles, não tem algo, não, nós somos, não. O povo judeu vai fazer, por meio do pacto divino do Pai, do Deus Criador com Abraão, de algo chamado a economia de Deus. Deus vai chamar um povo para que esse povo possa ter preceitos e doutrina para se resguardar, se reservar, não se misturar com o mundo, porque dessa nação, desse povo, dessa linhagem semítica, Deus traria o Mashiach, e o Mashiach não poderia nascer por meio de prostituição, de idolatria. Então Deus prepara esse povo, coloca a sua palavra como um aio, como um freio, como algo que vai guiando esse povo. A palavra de Deus foi dada para isso, para que as promessas pudessem ser realizadas. Então Deus vai usar todas essas nações, todos esses povos, todos os fatos, todos os acontecimentos em favor daqueles que vão herdar a salvação, inclusive o pacto abraâmico, que é a economia de Deus, a maneira como Deus vai usar para fazer, para trazer à realidade a promessa de Gênesis 3,15. Ele teve que pactuar com Abraão, para que essa linhagem abraâmica, se você estudar a linhagem, você vai ver que vai terminar lá em Gênesis. Quando termina lá em Gênesis, Deus está falando, ó, eu
sou fiel à minha promessa para a humanidade. Agora, Deus deu algo especial para o povo judeu, nós não podemos negar. É um povo que foi escolhido, é um povo que tem essa honra. Sempre eu digo isso, nós não vamos tirar nunca, e nós amamos o povo de Israel. Não há mérito, tá? Não há mérito, que sempre eles erraram, continuam errando, porque não querem quebrar e dobrar o coração à obediência à palavra de Deus, ao seu Messias. Não querem. Tem ele como rei, mas não tem ele como Deus. E a Bíblia revela ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e mostra que ele é, sim, adorado pelos apóstolos, pelos anjos e por todos quanto reconhecem, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. E dentro do plano histórico que nós vamos desenvolver, nós vamos ver que Deus vai separar um homem chamado Paulo. Paulo nos mostra a sua cidadania judaica. Ele foi circundado, tá? A sua religião circundava, que é a religião judaica. Ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu e fariseu por cultura religiosa, ou seja, teologia. A teologia que ele estudou, a sabedoria que ele tinha foi vinda dos fariseus, e ele era conhecedor das Escrituras. Esse grupo foi um grupo que teve participação e deu uma grande contribuição para que a fé e a esperança das pessoas permanecesse acesa. No texto de Atos, capítulo 22, versículo 25 e 26, descobrimos que o apóstolo era cidadão romano. A sua credencial que lhe abriria portas durante seu ministério de pregação do Evangelho. Em Atenas, percebemos a influência cultural da filosofia do Novo Testamento. Atos, esse apóstolo, ele vai investir nesse reino. O que Deus está estabelecendo é um reino, chamado Reino de Deus. Atos capítulo 17, abre a sua Bíblia aí, Atos, capítulo 17, versículo 18. Atos 17, 18 diz assim: e alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Ou seja, Paulo estava por meio da cultura greco-romana. Paulo falava bem o hebraico, mas também sabia falar bem o grego e sabia falar bem o aramaico. Paulo era um indivíduo que tinha uma capacidade tremenda. E quando ele chega em Atenas, ele começa a anunciar as promessas que agora estavam patentes aos olhos dos homens por meio da revelação das Escrituras Sagradas. E Paulo, quando sai na sua obra missionária, Paulo sai pregando para gregos, para quem quisesse, judeus, gregos, romanos, qualquer povo que ele conhecesse a língua, Paulo pregava. Paulo foi o pregador do mundo daquela época, do mundo que existia naquela época. Paulo pregou em toda a Ásia, Paulo pregou pós-Ásia, Paulo entrou na Europa, Paulo foi para Corinto, Paulo foi para Atenas, Paulo andou quase todo o mundo daquela época que existia, que você pode olhar ali. Paulo foi um homem que foi viajado, porque Deus separou Paulo com o propósito de ele anunciar a sua palavra, desde o momento da sua escolha até a sua saída deste mundo. Paulo anunciou o Evangelho de Deus para todas as nações existentes naquela época. O próprio Deus impediu Paulo de ir em direção ali a Bitínia, o Mar Negro, né? Que é onde hoje está tendo esses problemas aí, tem essas nações, na maioria islâmica, onde ainda hoje o povo lá é bem bárbaro e persegue ao cristianismo. Deus foi que não deixou Paulo ir, então passou a Macedônia e pisou na Europa. E quando ele pisou lá, eu louvo a Deus, porque foi os europeus que veio evangelizar o Brasil. Quando Deus coloca o pé de Paulo na Europa, Deus coloca a semente da palavra na Europa, que essa semente ela transporia todo o oceano
e viria um dia cair aqui no Brasil. A nossa salvação é graças ao povo europeu que foi evangelizado por Paulo. Então nós vamos ver que Paulo é um homem que está preparado, foi chamado e está preparado por Deus. Nós vamos também ver como a cultura judaica contribuiu para o momento mais especial da história, a vinda do Messias. Como a cultura judaica contribuiu? A cultura judaica contribuiu, pois foram eles que permaneceram com a Torá viva nos corações. Eles ensinaram a Torá, e dentro da Torá tinha todas as promessas, estavam escritas. Tanto que daqui a pouco você vai ver que Jesus, na sua vida ministerial, toda vez que ele prega a sua vinda, toda vez que ele manifesta a graça, a misericórdia, a salvação que Deus preparou para o homem, ele põe o testemunho das Escrituras e manifesta no momento em que ele está ali ensinando. As Escrituras judaicas que Jesus lia e que servia de base para toda a teologia apostólica, foi escrita e preservada pelos judeus. Percebemos isso pelo fato histórico de que os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos em face e termo debate, ou seja, a partir de 47 DC, e também pela citação que os escritores bíblicos fazem do Antigo Testamento, ou seja, o Novo Testamento é um livro confiável. Foi escrito por homens que nos antecederam na fé e que andaram com Jesus, foram testemunhas oculares, viram, ouviram e testificaram das maravilhas. Isso está escrito principalmente no Evangelho de João. Quando nós começamos a ler o Evangelho de João, nós vamos ver a intimidade, a proximidade de relacionamento que João tinha com o Senhor quando estava tabernaculando no corpo de sua carne. Então vamos ver que o testemunho de João é verdadeiro, ele chega a afirmar isso nas suas escrituras. Aquele que viu tudo isso, diz que tudo isso é verdadeiro, porque ele viu, e nós bem sabemos que tudo que falamos é verdade. João não só testifica e dá veracidade ao seu escrito, mas como também ele testifica e dá veracidade a tudo quanto os outros apóstolos escreveram, porque eles, como ele, estiveram com Jesus, andaram com Jesus, viram seus milagres, ouviram as suas palavras e gravaram o seu ensino em seu coração. Por isso Deus os capacitou a nos deixar este legado verdadeiro. A Bíblia, hoje a Torá, não se compõe só dos 5 primeiros livros, como era antigamente, dos profetas, livro de Eclesiastes e Salmo. Não! Hoje a Torá se compõe em todo o Novo Testamento e as epístolas, que são as nossas bases doutrinárias, que conforme a igreja crescia pela investida de Deus por meio da vida de Paulo de Tarso, a igreja precisou de ser corrigida, porque foi para isso que Deus deu os preceitos e doutrinas, para que elas pudessem ser o nosso norte, para que pudesse ser o nosso direcionamento. As escrituras judaicas deram a base teológica para Paulo e todos os outros apóstolos, doutrinar a igreja dentro de um padrão de santidade elevado, acima de todas as religiões da terra, que na sua maioria os cultos eram de bebedice, promiscuidade, e as pessoas não tinham compromisso com a verdade. O Evangelho nos ensina comunhão, e comunhão fala de relacionamento, relacionamento fala de proximidade, e proximidade fala de cumplicidade, e Deus exige do seu cúmplice fidelidade à sua palavra, seu espírito, a sua pessoa e ao seu escrito, aquilo que ele nos deixou. Nós temos que ser santo como ele é santo. Deus nos deixou algo santo para que nós desenvolvêssemos um caráter santo, parecido com o dele, para que tivesse comunhão com ele. Por meio de quê? Por meio das Escrituras. E isso o mundo judaico vai nos mostrar, de acordo com o desenvolvimento que você começa a estudar. Você percebe que todas as ações, vontade ou realizações desse povo foram baseadas na palavra, e todas as punições e maldição que veio sobre eles foram por causa da desobediência à palavra. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, estamos no caminho correto, é salutar, adquirimos saúde, independente do contexto de vida à nossa volta. Você tem um compromisso com Deus, você tem uma vida com Deus. Fraqueza está no homem, mas a grandeza está em Deus.
O texto-chave para esse argumento são Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos lá, Romanos. Capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela palavra, que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ou seja, tudo que foi escrito para que nós tivéssemos o quê? Esperança. O homem estava dominado pelo pecado, e o pecado cegou o homem de tal maneira que ele não percebe que ele está sendo guiado por uma força que está dentro dele e que não deixa ele perceber isso. Então parece que o mundo, você está no mundo hoje aí, o indivíduo está lá, cabeça, tronco e membro, é um ser racional, mas você vê ele mergulhado no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. Hoje tem uma droga que estão chamando de droga zumbi. As pessoas estão ficando como um zumbi. Depois do ser humano ser feito à imagem e semelhança de Deus, o diabo está fazendo com que ele se pareça com um animal irracional. E ele não percebe que isso não é nada exterior, é algo interior, está dentro de cada um de nós. O domínio de Satanás é dentro do homem interior. Ele escravizou esse homem, cegou esse homem, para que nesse homem não resplandeça a luz de Deus. Por isso que a pregação do Evangelho é necessária. É necessário se pregar o Evangelho, para que essa cultura que foi preservada através dos séculos possa permear, inundar nossos corações, fazer com que você vislumbre a beleza de tudo aquilo que Deus preparou para você, e você venha desfrutar desta beleza, desta graça, desta comunhão, desta misericórdia e desta salvação. Pessoas que não desfrutam da salvação são presa fácil do diabo. Veja também 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: no Senhor, todavia, 1 Coríntios 10, 11. 10, 11, está aqui, peguei o versículo errado. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo reconhecia, olha só como é perigoso isso, Paulo reconhecia o seu tempo como o fim dos tempos. Tu imagina nós, se Paulo já reconhecia o fim dos tempos, imagina nós. Será que o fim dos tempos chegou sobre você? É claro que sim. O que é o fim dos tempos? O que é o fim dos tempos? É quando tudo vai acabar? Não, irmão. O fim dos tempos, para mim, vai ter um momento em que tudo vai acabar, onde Deus vai fazer céu e terra novo, está revelado nas Escrituras. Eu creio nisso. Mas para mim o fim dos tempos também, vê se você pega o que eu estou querendo te explicar. É o fim dos tempos do domínio do pecado. Antes de Cristo, o homem vivia à mercê do pecado. Ainda que ele morresse na prática da Torá, ele descia para o Sheol. Jesus mostra isso quando ele fala o fato do rico e do Lázaro. O rico morreu e se achou no céu, sofrendo com chama e bicho que não morria. Porém, o Lázaro que comia lá, o mendigo que tinha o nome de Lázaro, não é o Lázaro, irmão de Maria e Marta, não é. Esse aqui é outro Lázaro, esse aqui é outro contexto. Cristo está falando algo com pessoas reais para trazer uma verdade à mente do ser humano, para que ele tome cuidado, porque se tu passar dessa vida física para a eternidade, aonde tu vai passar a tua eternidade? Onde tu estará já gozando da sua eternidade? Porque a eternidade do homem passa a existir para ele no momento que o óvulo é fecundado. Quando tua mãe e teu pai tiveram relação sexual e o óvulo da tua mãe foi fecundado pelo gameta de teu pai, ali começou a vida eterna.
aquele indivíduo já é eterno, ele não tem mais fim. Ele vai ver a vida física tem um limite por causa do pecado do homem, mas morrendo ele, ou seja, descolando dessa vida por acidente, por morte ou por velhice, ou por um sinistro, seja qual for, ele vai se achar no domínio de Deus. E domínio de Deus para aqueles que estão sem Jesus é o lugar onde o rico vai, o Sheol, onde o fogo e o bicho já consome o indivíduo, que lá é uma tormenta lá. Jesus está falando que lá é uma vida de tormenta. Jesus está usando palavras figuradas para falar de uma realidade que é real. Morrendo Lázaro, se achou no seio de Abraão. E estava onde o seio de Abraão? No Sheol. Tinha uma divisão, mas estava lá. O diabo tinha esse domínio. Então o fim dos tempos é o fim dos tempos do domínio de Satanás sobre a vida dos homens. Jesus toma a chave do diabo, quando a Bíblia diz que ele desce às profundezas do inferno, toma a chave do diabo e recebe homens como presente. Jesus limpa o inferno, que ele paga o preço e leva todos aqueles que ele conquistou por meio da sua morte e sangue derramado. A partir daí, salvação é para quem ouvir e crê o Evangelho. Então é perigoso você estar num mundo onde ainda, sobre os filhos da desobediência, o pecado impera. O homem ouviu o Evangelho, resistiu ao Evangelho e blasfema contra o Espírito Santo. O que é blasfema contra o Espírito Santo? O Espírito Santo traz a palavra de salvação ao seu ouvido, ao seu coração, e você diz para ele: eu não preciso de Salvador, eu não preciso de ti, eu quero viver minha vida como eu quero. Isso é você blasfemar na face de Deus. Blasfemar de Deus. As pessoas ficam aí: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí cada um inventa uma parafernália: blasfema contra o Espírito Santo. Quando alguém prega o Evangelho para você e você não aceita, você resiste até o final da sua vida, você morreu em blasfêmia, você disse para Deus que Ele é mentiroso, que Ele não é verdadeiro, que essas promessas não servem para ninguém. Isso é blasfemar de Deus. Então você morre perdido. Vai como um rico que blasfemou em vida, tinha oportunidade de aprender a Torá, de escolher algo para ele, mas foi blasfemo todo o tempo pela sua maneira de viver, quebrando os princípios e mandamentos de Deus, foi para o Sheol. Morrendo Lázaro, também se achou no céu, porém havia uma separação. Deus mostra que mesmo antes da obra da redenção, Ele não permitiu que o justo e o ímpio recebesse a mesma sentença, separou. Isso vai ser sempre assim, porque Deus é fiel em seus feitos. Então nós vamos ver que tudo que foi registrado na história dos judeus é modelo, exemplo para a ilustração, para o nosso ensino. Vamos verificar que as principais situações em que podemos perceber o uso do Primeiro Testamento, que Jesus, o apóstolo Paulo, usou, foi para chamar a atenção do ser humano, para que ele colocasse a sua vida dentro dos princípios, dentro dos padrões divinos, para que eles pudessem usufruir de todas as benécias que Deus preparou para o seu povo. Mateus e Romanos são os dois livros campeões no uso do Primeiro Testamento, ou do Antigo Testamento, por Jesus e pelo próprio apóstolo Paulo e todos que pregaram o Evangelho. Você, quando prega o Evangelho, você usa as promessas que estão nas Escrituras Sagradas, na Torá. Nós gostamos de dizer assim: ó, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. De quem o profeta Isaías está profetizando e falando, apontando para um futuro distante. Quem é essa pessoa que o profeta está anunciando? Hoje nós aprendemos por meio da manifestação do Verbo, que é o próprio Filho de Deus, que é o próprio Cristo, é o próprio Machia, é o próprio Senhor Jesus, que é homem nascido de mulher, mas aquele que estava em Cristo reconciliando o mundo consigo é Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Jesus usou o Antigo Testamento para defender e validar o seu ministério e quem ele era. Em Mateus, capítulo 1, versículo 23, abre a sua Bíblia em Mateus 1, 23. Se o irmão abrir, o irmão pode ler em voz alta, que a voz do irmão vai sair aqui. Aí tu vai me ajudar. Você vai abrir Mateus
1:23. Mateus. Pode ler, pode ler. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Glória a Deus. O irmão abre Mateus 2:6 também. Daqui a pouco eu peço para o irmão me ajudar. Então, Isaías 7:14 diz a mesma coisa. O nascimento virginal de Jesus, o qual isso dá um nó na cabeça hoje dos praticantes do judaísmo e até dos islâmicos e até de outras pessoas que professam outro tipo de fé e conhecimento, que é inconcebível uma mulher virgem dar à luz a um filho sem ter relações sexuais. Foi obra de Deus para chamar aquele que é nascido de mulher, mas não pela vontade do homem, é nascido não pela vontade do homem, nem da vontade do sangue, nem da intelectualidade humana, ele é nascido de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 6, o irmão pode ler? Diz também assim, ó: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Aleluia! E o Senhor Jesus vai usar essa passagem de Mateus, porque correlaciona-se com Miqueias capítulo 5, versículo 2. Belém como cidade natal do Cristo, daquele que traria a salvação. Mateus capítulo 2, versículo 15, veio também, vai se correlacionar com Oséias capítulo 11, versículo 1, que fala da volta de Jesus do Egito para Israel, depois da morte de Herodes, da perseguição das crianças. Tudo que aconteceu já estava profetizado de antemão. Deus não foi pego de surpresa. Deus, ele entrou dentro da história humana e ali ele traçou as suas verdades, os seus caminhos, e isso não poderia ser revogado, porque ele é Senhor. Estava tudo preparado, não foi algo que aconteceu por acaso, não. Deus preparou todas as coisas. Mateus 2,15. Mateus capítulo 2, versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito: chamei-o meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1 está registrada essa profecia. Em Mateus 3,3 também, meu irmão, me ajuda aí. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando Jesus dá testemunho de João Batista, isso está em Isaías capítulo 40, versículo 3, quando fala que ele enviaria os percursor na frente. Ele seria o arauto, aquele que anunciaria: olha, a chegada do Messias. João Batista era esse homem, e ele também inauguraria o ministério terreno de Jesus por meio do batismo, e ele reconheceu esse Cristo. Jesus aqui está defendendo a verdade que está sobre ele, querendo abrir os olhos do povo judeu, baseado que nas promessas que estavam escritas na própria Torá, as quais eles estudaram e diziam conhecer, mas essas promessas se realizavam diante de seus olhos e eles resistiam em seu coração por causa do orgulho religioso. A religião tende a cegar o homem, tende a separar o homem do outro, tende a separar a humanidade da própria humanidade. Você vê essa aberração na vida desse povo jihadista aí, praticante da religião islâmica. Eles aprendem a sua religião e depois eles se autodenominam os santos. E para o resto da humanidade é a morte, porque eles são infiéis. Eles não têm o trabalho de evangelizar, eles não são laicos, eles não toleram, eles não têm a capacidade de ele professar a fé dele. Eu professar a minha cristã, de eu professar a minha cristã, o meu irmão ali que é da Umbanda, da Quimbanda, católico, budista, seja qual for a religião, ele professa a fé, eu trabalho com ele, eu sento na mesma mesa, eu como.
Se meu filho se apaixonar pela filha de um islâmico, de um budista, ele vai casar, eu não vou restringir, ele escolhe quem ele quer, vive com quem ele quer. Então, o Islã, eles ensinam que não, se não é igual a nós, não serve. Então, está escrito lá no Corão que os infiéis têm que ser mortos, exterminados. Então, a gente fica pensando como essas coisas podem acontecer. Não estou aqui falando mal de religião, porque isso está escrito. Não estou falando mal de religião, está escrito lá na doutrina, no ensino deles. Mateus capítulo 4, versículo do 4 ao 7 e o versículo 10 depois. Do 4 ao 7 e o versículo 7. Agora o irmão vai ler bastante versículo. Pode ler. Do 4 ao 7, depois tu pula do 7 e o versículo 10. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Glória a Deus. Jesus usou a Torá para mostrar a veracidade e a realidade do seu ministério. Jesus usou a Torá para ensinar os homens, para autodefesa daquilo que eles criticavam Jesus. Jesus usou a Torá como arma, como espada, para vencer a tentação de Satanás. Então, você vê que a Torá, ela se completa com os ensinos de Cristo e os ensinos apostólicos. Forma um compêndio de informação que nos dá a capacidade de resistirmos ao diabo. Dá prova de qualquer um que pergunta sobre a nossa fé. Em que você crê? Eu creio nas verdades que Deus legou aos homens desde o princípio da humanidade, e quando ele faz um pacto com Abraão, para que por meio desta linhagem Deus possa preservar um conhecimento santo, poderoso, capaz de trazer verdadeira revelação, santificação e capacitação para que este homem possa desenvolver e ter uma vida social santa com o homem que está diante dele e uma vida espiritual santa com o Deus que legou esta verdade à humanidade, a qual tem sido desprezada. Mateus 19, do 4 ao 5. Meu irmão está me ajudando muito hoje. Eu glorifico a Deus que Deus te enviou. Jesus está aqui se defendendo. Jesus está defendendo tradições boas que Deus colocou, verdades que foram estabelecidas por Deus, como o casamento. Você vai ver, Jesus defendeu o casamento porque os judeus já estavam cometendo atrocidades dentro do casamento, repudiavam suas esposas por qualquer motivo. E Jesus vai mostrar as verdades das Escrituras, o que era o propósito de Deus, que o homem e a mulher se unissem e permanecessem juntos para sempre. Ah, mas é incompatibilidade de gênero. Não é incompatibilidade de gênero, não. É falta de educação, é falta de domínio próprio, falta de hombridade, ou seja, falta de você manter o pacto que você, quando vai lá diante do altar, você vota diante de Deus, ser fiel na alegria, na dor, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, você vai estar do lado daquela pessoa. Aí tua esposa fica doente, você vai dar um pontapé, né? Igual tem pessoas aí que já fizeram, dá um pontapé e vai lá arrumar mais novinha. E qual o caráter? Que caráter é que você tem? O que você tem? Então Jesus está defendendo isso. Jesus está aqui trazendo as verdades reveladas nas Escrituras para a defesa daquelas que ficavam largadas sem ninguém mais. Pode ler, meu irmão. Mateus 4, do 4 ao 5. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher?
e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus 21, 9. Depois. Então, você vê que Jesus está fazendo ali a defesa do casamento. Por que Jesus faz a defesa do casamento? Naquela época o homem ficava folgado e a mulher largada lá. A mulher humilhada diante da sociedade. E Jesus está dizendo, ó, não é assim desde o princípio. Deus, quando criou um homem e uma mulher e uniu eles, e não teve esse negócio, não, achei você bonitinha, o meu gênio não lidar com o teu, não. O homem precisa de aprender a conviver por meio das escrituras sagradas. Sabe por que às vezes não há entendimento? Porque há muito egoísmo. Há pessoas que não estão libertas, que vivem somente em torno de si, são narcisistas, não gostam que as pessoas vivam de maneira a você dividir tudo é para mim. Tem pessoas que precisam ser tratadas. O casamento é algo difícil, porque cada um vem de uma cultura diferente, de uma família diferente, com pensamento diferente, com sentimento diferente, experiências diferentes. Quando se junta, é necessário que haja um caminhar para que se haja a manifestação de Deus e se conserte alguns pormenores que precisam ser consertados para que a vida possa ser saborosa e o testemunho de Deus permaneça em nossas vidas. Vamos ver também quando as multidões começam a ovacionar Jesus, louvar Jesus, engrandecer Jesus pelos seus feitos, e os judeus começam a se condoer. Não pode, é blasfêmia. Jesus vai pegar e vai usar o Antigo Testamento para dar testemunho do que aquele povo estava fazendo. Isso está relatado no Salmo 118, do versículo 25 ao 26, que se correlaciona com Mateus 21, 9. O meu irmão pode ler, por favor. E as multidões, tanto as que o precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. As multidões cantavam Hosana nas maiores alturas, porque reconheciam o Cristo que estava entrando em Jerusalém como aquele que Deus enviou para o salvar. E os judeus ficam doentes. Jesus vai ver eles ficam doentes e vai falar: vou mostrar para vocês aonde eu estou firmado. Aí dá o Salmo 118, versículo 25 e 26, que mostra essa passagem que o nosso irmão ali acabou de ler. Tem Mateus 22, 37 também. Jesus reafirma o principal mandamento, que o homem tem que amar. Aonde tem que estar o coração do homem? Isso está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e registrado em Mateus em defesa do ministério terreno de Jesus. Pode ler, meu irmão. Mateus 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aleluia! Que o homem tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Coração fala de espírito, de vida interior. Alma fala da sua psique. E entendimento fala da capacidade que Deus te deu para que você tenha a revelação das verdades, que você possa examinar as escrituras e perceber que nela Deus está te dando um padrão de vida elevado. Mateus capítulo 26, versículo 31, também Jesus mostra que o profeta havia falado do seu sofrimento. Antes mesmo de acontecer, Jesus está revelando. Isso está escrito lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7. Mateus 26, versículo 31. Pode ler, meu. Mateus 26, versículo 31. Jesus, ele não, as escrituras, o ministério de Jesus não foi um acidente. Mas Jesus foi um mártir. Jesus não foi um mártir. Jesus é o Cordeiro de Deus, testemunhado por João Batista à beira das águas quando ele entrou para se batizar. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é a oferta pelo pecado da humanidade que Deus escolheu. Mateus, pode ler. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito:
ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus estava ali alertando o seu colégio apostólico para algo que ia acontecer. Jesus está falando: vocês vão se entristecer, vocês vão chorar, vocês vão se dispersar, mas depois vocês guardem a vossa fé. Tudo que eu vos falei, o mundo vai se alegrar, mas depois, por um breve momento de tempo, o mundo vai se alegrar, mas o vosso gozo depois será inefável, sem fim, porque eu vou ressuscitar. Isso que Jesus está querendo dizer ali é maravilhoso. Antes dos fatos, antes dos acontecimentos, Jesus está dando um testemunho de antemão. Isso não é um mártir, isso é o cordeiro oferecido. Mateus capítulo 27, do 9 aos 10. Está também relatado isso no profeta Zacarias, no capítulo 11 do profeta Zacarias, do versículo 12 ao 13. Jesus mostra a profecia sobre o próprio traidor que estava à mesa com ele. Então, quando você vê isso, não é algo, foi uma covardia, foi algo que Judas não fez nada, estava escrito. Judas foi só o instrumento do diabo, porque ele serviu o diabo, porque ele era ladrão. Então, que nós temos que estar percebido: Deus não é pego de surpresa, Ele é Senhor, Ele governou o mundo desde o princípio em favor dos que vão herdar a salvação. Os reinos, os reis, as potências sempre trabalham em favor dos projetos e propósito divino. Está escrito lá no livro do patriarca Jó. Pode ler, meu irmão. 9, né? 27, 9. 27, do 9 ao 10, versículo 9. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Zacarias. Jeremias aí? Então vai. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Amém. É Jeremias. Então Jesus mostra a profecia sobre a traição de Judas, que já estava relatada no livro do profeta. Mateus 27, versículo 46, para nós encerrarmos aqui, faz correlação com o Salmo 22, 1. Jesus na cruz, ele vai orar esse salmo. Algo que foi revelado que ele passaria, que ele sentiria séculos antes de ele se manifestar. Então, eu só posso dizer uma coisa: a Escritura é toda a verdade, ela é a verdade. Por isso, Jesus diz como verbo de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a única verdade, o único caminho. Pode ler, meu irmão. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Muito bom. Quando Jesus diz ali: Eli, Eli, lama sabachthani, é Deus meu, por que me desamparaste? Aí tem pessoas que gostam, né, de conjecturar. Eu tenho que conjecturar, mas não fora dos padrões de verdade. Não posso conjecturar fora dos padrões de verdade. As pessoas chegam, fazem aquelas encenações, né? Vou fazer aqui porque eu já vi. Eu nunca fiz isso, nem vou fazer, porque eu estudei as Escrituras. Diz que quando Jesus estava pendurado na cruz, Deus virou as costas para Jesus, deu as costas para ele. Aí quando Deus dá as costas para ele, aí ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? O pai virou as costas para o filho. Eu já vi as pessoas fazer isso e eu fico assim: Jesus, como é que pode isso? Será que ele é a vida? Não, irmão. O fato estava acontecendo e Deus estava com os olhos ali, ó. Deus estava vendo. Quando o sacerdote, ele leva o cordeiro para o altar, você já viu isso? Já leu? E ele mola o cordeiro. Você vê que ele vira a face para não ver o sangue? Não, ele fica vendo o sangue, ele fica vendo o sacrifício, ele fica vendo o sangue lá. Aquilo ali é prazeroso para o sacerdote fazer. Na época da lei, o sacerdote furava, né, a artéria do cordeiro para que o sangue todo saísse. Eles seguravam e o sangue jorrava, espirrava sobre, era colhido para depois aspergir. O sacerdote representa Deus.
Deus estava vendo o sacrifício do filho. Deus estava vendo o filho sendo imolado. Deus estava vendo o sangue sendo jorrado, aspergido sobre todos e sobre a cruz e sobre o seu próprio corpo. A igreja nasceu por meio de sangue, água e verdade. Deus estava assistindo. Quando Jesus clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Logo depois, o que ele faz? Ele rende o Espírito. Quando Jesus está clamando ali, Eli, Eli, Deus meu, por que me desampara? É porque o corpo do homem Jesus e o próprio ser que estava ali dentro, ele ia experimentar pela primeira vez o pavor da morte. Então ele está experimentando seu espírito, a sua alma sair do corpo. Isso não é bom, isso é terrível. Você pode ver em qualquer lugar, qualquer momento que a pessoa morre, ou por acidente, ou por tiro, ou por morte natural. Quando a pessoa começa a morrer, é uma aflição grande. Por quê? A experiência de morte que Jesus passou, sem ser digno de morrer. Jesus sentiu isso, e era necessário que o cordeiro, ao ser imolado, ele deveria jorrar o seu sangue até experimentar a morte. Para validar o sacrifício, o cordeiro tinha que estar morto, tinha que ser morto. Então Jesus está experimentando ali a ânsia da morte. Pai, por que me desampara? Deus não virou as costas para ele, não. Ele está olhando para Deus, Deus está olhando para ele, mas Deus está falando, é necessário que tu morra. Quando Jesus descola do corpo físico, ele desce às profundezas do céu e toma a autoridade do diabo das almas. Acabou o tempo do domínio do pecado sobre o homem que crê e obedece a Deus. Quando nós cremos e obedecemos a Deus, o pecado não terá domínio sobre vós. Está registrado nos ensinos, nas doutrinas, epístolas. Então toda vez que Jesus usa as escrituras sagradas é para validar o seu ministério e para validar a vontade de Deus na sua vida, na sua existência, é para mostrar os planos de Deus que estão acontecendo de fato e para obter vitória em sua vida com Deus, como ele obteve vitória quando ele resiste Satanás na cruz, quando ele resiste o diabo ali no deserto. Agora ele passa pela morte, ali a ânsia da morte, ele sentindo a experiência da morte, algo tão ruim, que até o homem Jesus, o Filho de Deus, ele vai gritar com pavor dessa experiência. O pecado é algo terrível, e ainda há quem ame o pecado e pratique o pecado. Paulo também usou o Novo Testamento no seu ministério, assim como Jesus usou no dele. Vamos ver essas afirmações. Além de Jesus, Paulo também usou muito o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento e a sua teologia. Vamos examinar alguns pontos e citações do apóstolo Paulo. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Me ajuda aí, varão. Abacuque 2, 4. Abacuque é difícil de achar. Eu acho que na minha Bíblia não tem nem o livro de Abacuque. Abacuque, rapaz. É tanto tempo que eu não abro, né? Abacuque, aqui achei. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Paulo está usando o livro de Abacuque correlacionado com Romanos. Abre Romanos, meu irmão. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Então fala ali do soberbo, né? Mas fala do justo. O justo vai viver pela fé. 1:7 diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então
Não, eu falei Romanos 1,17. Não foi isso que eu falei? Eu li, Você leu outro... 7. Eu li 7. Leu 7, é 1,17. Leu 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, glória a Deus, O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Que é fé? Tem gente que pensa, não, irmão, eu vivo da minha fé. Não, você crê. Isso aí é que você acredita que você pode, que você tem força, que você... O que o homem precisa é de acreditar, de crer que ele pode. Se você crê em você, ninguém te impede. Mas quando fala de fé, fala disso aqui. Fé é a verdade revelada que vale para a santificação e a salvação do homem quando ele a pratica. Por isso que ela é revelada de fé em fé. O apóstolo, o profeta já falou a Abacuque, e o apóstolo Paulo afirma isso. Veja também, vamos ver aqui Salmo 8, versículo 6, comparado com Efésios, capítulo 1, versículo 22. O irmão vai abrir no Salmo 8, né? Eu vou abrir aqui em Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Abra a sua Bíblia aí, você que está em casa. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Salmo 8, versículo 6. O nosso irmão vai ler. Pode. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Aí Paulo vai mostrar, e está validando a sua doutrina, e está mostrando para o povo que ele está evangelizando, que o que ele fala é o que está dentro do contexto das escrituras sagradas da Torá. É um novo tempo, a nova época, mas baseado nos mesmos fundamentos, só com a amplitude maior, algo de muito mais responsabilidade. Às vezes eu falo a pessoa, não, lá está dizendo que no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, que o homem não pode cobiçar a mulher do próximo. Já no Novo Testamento diz, se tu cobiçar, tu já está pecando. Lá tu não pode. No Novo Testamento diz, se tu pensar, tu já pecou. Então quer dizer, aí piorou a situação, tu não pode nem pensar, porque quando tu pensa, dentro da sua mente, do seu homem interior, dentro de uma ilusão, mas um desejo que se torna uma realidade por causa daquilo que tua mente está pensando, você está pecando, você está praticando lascívia, você está praticando algo terrível. Efésios 1, 22, está dizendo aqui, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu-o à igreja. Ou seja, nós temos esse domínio. O que está escrito onde o irmão leu? Salmo 8, 6? Salmo 8, 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. O cabeça da igreja, que é Cristo, ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre todas as obras das mãos de Deus. O que são as obras das mãos de Deus? O homem, a criação e mais semelhança do Senhor. Que nós, para podermos viver baseado na verdade, nós temos que examinar as Escrituras. Então, o escrito da teologia judaica, ele é válido hoje para nós, porém, sem aqueles ritos da lei que existiam. Nós hoje, que somos cristãos, vivemos na prática também da Torá, mas de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira poderosa, aonde quando o homem antigamente no passado, eles viviam na prática das Escrituras sem o Espírito, que a Bíblia diz que o Espírito e a graça veio por meio de Cristo. O homem vivia com as Escrituras, a Torá apontava o pecado do homem, mas não o capacitava a cumprir com a Torá. Cristão não, cristão ele recebe o DNA de filho. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz que ele nos dá, Deus, em Cristo Jesus, o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem em Jesus.
Então nós somos feitos filhos, e para os que são filhos, Ele deu o seu Espírito, e esse Espírito que está em nós, que é baseado nas promessas que estão nas Escrituras, principalmente nos profetas, que diz que naquele dia eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e o Espírito foi derramado sobre toda a carne, foi soprado sobre os apóstolos e derramado no Pentecostes sobre toda a carne. A igreja que estava reunida a hora ali em oração representava o mundo físico. Então Deus derramou só sobre aquelas carnes que estavam ali. Não, Deus quando derrama sobre aquele povo, Deus derrama sobre todo o ser humano. Todo ser humano tem o direito de receber o Espírito Santo, a saber, os que creem no Filho de Deus e andam segundo esses preceitos, segundo esta verdade. Então as bases para que você tenha uma vida com Deus é andar com Deus. A teologia judaica levou muito, é um período muito importante para a definição da teologia judaica, que influenciou no Novo Testamento. Foi o período interbíblico, ou seja, os 400 anos, quando o povo ficou sem uma palavra inspirada profética, eles se alimentaram das profecias que estavam escritas aqui. Eles viveram e guardaram a esperança pelas profecias que estavam escritas aqui. E hoje, nós temos o dom profético. Como devemos viver? Nós devemos guardar também a esperança das promessas que está registrada aqui. Ele virá, ele vai aparecer, ele vai vir buscar a sua igreja. Quais foram os movimentos do período interbíblico que guardaram isso? Foi o quê? Foi os sicários, da onde o próprio Barrabás fazia parte, os quais se transformaram num partido, né, religioso, num movimento revolucionário. Eles matavam, assassinavam, tiravam do governo romano, davam para os pobres, mas isso infringia a própria lei da Torá e a própria lei romana. Levou muitos deles a serem crucificados, mortos à espada, cravados no madeiro e mortos como exemplo. Barrabás era um bandido, e era um homem que fazia parte desse partido chamado do movimento, né, chamado sicários, onde eles gostavam de assassinar oficiais romanos, como comandantes de 100, como generais. Eles traziam adagas debaixo de suas roupas, se aproximavam, muitas das vezes muitos oficiais romanos foram assassinados nos locais onde hoje nós chamamos de feiras livres. As pessoas colocavam ali as suas coisas para vender, e ali estavam os oficiais romanos. A pessoa vinha com sua roupa coberta, não conhecia, o camarada vinha e furava aquele oficial romano e deixava ele lá com a adaga enfiada no seu abdômen, às vezes, furava os seus órgãos. Naquela época não existia a medicina de hoje, e o soldado vinha a óbito. Isso não era uma vez nem duas, não, era sempre, ao ponto do soldado romano não permitir que um cidadão judeu chegasse próximo a eles. Eles estavam sempre com a espada, sempre avisados, sempre alerta, porque senão poderia morrer a qualquer momento. Tirar a guarda dentro de Jerusalém, ou nos locais de venda de alimento, que nós chamamos feiras livres, no comércio de Jerusalém, para o soldado romano manter a ordem, era assinar o óbito dele. Ele sabia que ele ia, mas não sabia se voltava. Acontecia por quê? Que tinha partido como esse, os sicários. Tinha os essênicos, que também viveram e guardaram ali os achados de Qumran. Então nós vamos ver que todos esses movimentos compartilharam de uma fé, de uma esperança que redundou no povo estar ali esperando o Mashiach. Quando Jesus começa a operar todos aqueles grandes milagres, que Jesus entra em Jerusalém, que o povo recebe Jesus com aquela honra, é por causa da esperança que ainda estava no coração, que era pregada da manifestação do Filho de Deus. Então existiam ali muitos partidos religiosos. O ardor da esperança messiânica estava no coração deles. Por causa de quê? Por causa dos essênicos, por causa dos próprios fariseus, por causa dos próprios praticantes do judaísmo, por causa dos sicários e outros que ali já haviam passado. Alguns partidos revolucionários, como o de Judas, o de Teudas, que se levantaram e incitaram o povo contra Roma e foram destruídos, na sua maioria, pelas forças romanas. Eles também se passaram por messias,
diziam que era algum tipo de esperança, algum tipo de resposta divina. Por quê? Para incitar o coração do povo contra Roma. Outros grupos que contribuíram muitos com a semente da teologia neotestamentária foram os dos fariseus. Eles eram estudiosos das escrituras da Torá, guardavam a Torá, tinham esperança pós-morte, tinham a esperança com Deus, acreditavam na soberania e na predestinação, acreditavam no mundo espiritual organizado, acreditavam na vida pós-morte, no céu e no inferno. Eles acreditavam no juízo final, ressurreição do corpo e na esperança escatológica. Eles tinham essa fé, eles sabiam que Deus se manifestaria. Pois mesmo estando eles em oposição a Jesus todo o tempo, os fariseus tiveram importância crucial na preservação das doutrinas essenciais das Escrituras. Resta ainda dizer que eles integravam o partido religioso mais ligado às massas, o que facilitou a assimilação de doutrinas cristãs por parte dos judeus que escutaram o Evangelho. Muitos judeus eram do partido fariseu, como Paulo era fariseu. Isso abriu uma oportunidade, ainda que a sua revelação não tivesse a qualidade daquela que Cristo estava trazendo, ela serviria de um trampolim para que esse indivíduo que tinha essa fé, que não era completa dentro do seu coração, viesse a vislumbrar, a ouvir o Evangelho e a vislumbrar a graça que Deus havia dado à humanidade. Outros grupos religiosos que contribuíram muito foram os grupos sacídicos, que se enclausuravam para oração e vida de santidade. Um desses grupos foi a comunidade de Qumran, ou seja, eram pessoas que se afastavam das outras, queriam viver uma vida cristã melhor. Um dos maiores achados foi o achado de Qumran, quando se acha ali rolos e pergaminhos guardados em vasos de barro, que foram examinados e percebeu-se que, pelo tempo que foi escrito, tinha o mesmo peso da Torá, que tudo que estava escrito nele estava escrito na Torá. Foi algo que foi copiado para que se pudesse servir a Deus dentro de um zelo, de uma comunhão, na espera da manifestação das promessas que a Torá apontava. Então nós vamos ver que no período interbíblico houve muitas coisas as quais Deus usou para que ele pudesse dinamizar mais a pregação do Evangelho. Paulo foi salvo por quê? Porque o que ele entendia e conhecia, o que ele conseguiu tatear procurando a verdade, foi elucidado em seu coração pelo anúncio do Evangelho da salvação por meio do Cristo que se manifesta a ele. Paulo, quando se converte, é batizado ali por Ananias, e o servo de Deus vai lá buscar ele e leva a Jerusalém. Paulo vai sair, vai ficar 3 anos na Arábia reciclando seu conhecimento com doutores da lei, mas não é da lei mosaica não, é da lei agora da nova revelação. Quando você vê que Paulo foi para a Arábia ali para renovar seu conhecimento, foi aos pés de doutores, que o tempo que a igreja existia, apesar de ser pouco tempo ainda, já havia homens que receberam a graça do Espírito Santo para entender das Escrituras ao ponto de ensinar e preparar homens da envergadura de Paulo, da envergadura de Barnabé e de outros que depois se levantam e continuam com esse ministério. Então, Deus nos dá graça. Nós vamos ver a igreja de Antioquia, que vai ser a igreja da visão, que vai receber Paulo, vai entender o ministério de Paulo, vai obedecer ao Espírito, vai enviar e patrocinar esse ministério. Ela é uma igreja que tinha doutores, profetas, mestre da palavra, uma igreja que foi fundada por gentios. O Barnabé, quando chega lá, ele se maravilha de ver a estrutura, a sabedoria, a comunhão, a oração daquele povo, a vida fervorosa que aquele povo levava. A cultura judaica também contribuiu para a igreja. Até hoje nós somos um reflexo daquilo que a cultura judaica provocou nos primórdios da igreja. Porque quando Israel é levado cativo para a Babilônia, eles tiveram o templo destruído, e quando Roma também invade Jerusalém, destrói o templo, eles vão fazer a mesma coisa, fora de Jerusalém. E agora, como cultuar, como conhecer, como entender? Fora de Jerusalém, o culto foi agora na sinagoga, página 12 da nossa revista, nós estamos na página 12.
o culto na sinagoga. O culto era centrado nas Escrituras. Os primeiros cristãos eram judeus e transportaram a centralidade da palavra de Deus para a sua pregação. Basta observar o sermão de Paulo em Atos, capítulo 2, e o sermão de Estevão, quando ele está sendo, antes de ser apedrejado. A pregação de Pedro em Atos, capítulo 2, é centrada na palavra de Deus, nas revelações da Torá, só que agora manifesta dentro de uma nova época, né? De um segundo testamento. Foi o primeiro testamento, agora o segundo testamento. Deus está testando para a igreja agora, que é onde não há judeus, grego nem gentio. Há aqui o corpo de Cristo, a igreja governante. Que como a igreja governa? Quando ela está dentro do centro da vontade de Deus. Então, as sinagogas foi um costume judeu, que quando eles são levados para Babilônia, quando eles são também cativos por outras potências, eles fazem a sinagoga onde eles ali estudam as Escrituras, preservam as Escrituras, o conhecimento, a doutrina, a moral e preservam a comunhão com Deus. As orações que nós fazemos nas nossas igrejas, quando começamos os cultos, quando nos reunimos também, é parte dessa época. As orações, uma cerimônia na sinagoga sempre tinha 20 recitações de orações em forma de bênçãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te guarde e te dê a paz. Os judeus gostavam de fazer isso. Dentro do judaísmo hoje ainda tem: ó Israel, o Senhor é o único Deus, Ele é poderoso, que as bênçãos de Deus estejam sobre ti. Quando alguém chega perto de você e fala assim, ó, Shalom, é que a paz esteja contigo, que a graça de Deus esteja contigo. Quando você chega perto do seu irmão e diz a paz do Senhor, você está dizendo para ele assim, ó, que as bênçãos e a graça de Deus estejam derramadas sobre suas vidas, sobre sua casa, sobre sua família. É isso que compõe a paz do Senhor, o Shalom de um judeu para uma pessoa. O conteúdo de tais orações levava os ouvintes a agradecerem a Deus e a reconhecer que Ele é o provedor perfeito. Atos capítulo 2, 42 nos mostra que a igreja perseverou nas orações. Porque a oração, ela traz a capacitação ao homem de olhar e enxergar a vontade de Deus e realizar. Oração é falar e agir, não é só você ficar com repetições. Tem gente que não ora, tem gente que faz reza. Reza é a repetição de algo que você pensa que vai te fazer efeito. Oração é você orar, adquirir entendimento divino e colocar em prática aquilo que Deus te deu. E a oração da igreja de Antioquia, da Síria, era que Deus levantasse homens capazes de evangelizar o mundo. E Deus fala para eles, ó, separa-me a Barnabé e a Saulo, que eu os enviarei. São instrumentos poderosos em minha mão. A visão daqueles homens foi aberta e eles fizeram a vontade de Deus, que hoje nós temos essa bênção, que o evangelho chegou até nós. Os maiores evangelistas foram Barnabé e Saulo, e depois o nosso querido João Marcos, que é o sobrinho de Barnabé. A descentralização do culto, diferentemente do templo, as sinagogas eram espalhadas em regiões, cidades e até países diferentes. Assim, estivesse ou não os judeus em Jerusalém, podiam estudar a Torá e ter comunhão com seus irmãos primeiros cristãos. Entenderam que a ordem de Atos 1:8 completava o mesmo princípio, espalhar-se pelo mundo inteiro. Ou seja, Deus quer que todos nós venhamos a estudar. Estuda no pequeno grupo, estuda na sua casa, estuda num ponto de pregação igual nós estamos aqui, num princípio de uma igreja. Além de fatores de sinagogas, esteve o centro da estratégia evangelística de Jesus. Ou seja, os apóstolos também fizeram isso. Onde eles iam evangelizar, eles levantavam o quê? Um pequeno grupo de estudo, sendo terreno fértil para, a partir do Antigo Testamento, expor as Escrituras e chegar ao Evangelho até de Cristo. Ou seja, quando Jesus se manifesta, todos os judeus tinham conhecimento do aparecimento do Machia, só não sabia quando. Quando a estrela vem guiando os magos e eles passam lá na autoridade judaica e também na autoridade romana, que aí o rei reinante daquela época diz assim, o quê? Nasce um rei, ele é nascido agora?
Quanto tempo tem isso? Ele ia dar aproximadamente o período que estava quase 1 ano seguindo a estrela, porque ser distante o local que eles vinham. Então ele vai falar, então a criança de 1 ano para baixo, até tantos anos, vamos matar todas, porque esse rei que é nascido tem que morrer, porque ele não queria dividir o reino dele com outro rei. Mas o reino de Cristo não é desse mundo, o reino de Cristo é o reino de Deus, e o reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita, praticada e realizada. Isso é reino de Deus. Não adianta você ter uma Bíblia aberta, um local onde você chama de igreja, quando aquele local é para você só ganhar fundo, dinheiro, enquanto os pobres passam fome, os órfãos são desprezados, os países de 5º, 6º, 7º mundo estão lá morrendo de fome, você não faz nada para ajudar eles. A sua igreja é só um troféu para você mesmo, onde Deus não impera. A tua igreja tem que ter obras, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, dar de comer aos pobres e ajudar o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Por que você não investe nas missões? Porque aquilo que a tua igreja produz é para o próprio ventre. A conclusão do nosso estudo é que toda a verdade revelada por Deus, e os próprios filhos de Deus são os descendentes de Abraão, que se transformaram dentro de uma organização religiosa chamada judaísmo, tanto eles quanto os fariseus e todos aqueles que tiveram em guardar a esperança das Escrituras contribuíram para o aparecimento e a manifestação do projeto de Deus, Cristo Jesus. Tudo o que foi realizado, mesmo debaixo das grandes potências, como Babilônia, como Grécia, como os árabes, os judeus e todos que compõem a história da humanidade, e no momento que nós estamos estudando, o tempo era aquele período romano, greco-romano, Roma contribuiu também, mesmo não querendo, para aqueles que iam herdar a salvação. Foi eles que pegaram, foi eles que completaram o projeto e a maneira como o Messias morreria, como ele seria morto, como o seu sangue seria jorrado. Então nada aconteceu por acaso, tudo foi programado, premeditado pelo próprio Deus, e ele levou a cabo. Se Deus fez essas coisas acontecer diante dos olhos da humanidade, e a história está aí que não deixa isso ser mentira, então todas as promessas que ele vai voltar e vai julgar os homens e vai fazer novo céu e nova terra é verdadeiro. Prepara-se, ó Israel, para encontrar com o Senhor seu Deus. Quando eu digo prepara-se, ó Israel, para encontrar com o Senhor seu Deus, eu não digo para o Israel que está lá em batalha com Hamas hoje, não. O Israel aqui é o Israel de Deus. O que é o Israel de Deus? É todos quanto creem em Jesus, que professam essa fé e que guardam essa esperança. Prepare-se, o Senhor vai voltar. Vamos à conclusão. Os judeus, a sua cultura e a religião deles foram canal de preparo para a vinda do Messias. A fé cristã e a sua expansão devem muito ao cenário que teve participação importante dos escritos, dos grupos religiosos e das instituições do povo escolhido de Deus. Ao observar isso, agradeça a Deus que usou o seu povo para preservar as Escrituras e, do meio desse povo, levantou homens corajosos que interpretaram as profecias e nos fizeram enxergar, pela revelação do Novo Testamento, a salvação que vem dos judeus. Porque Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus não significa que é para os judeus. Vindo dos judeus é que eles foram escolhidos para que Deus cumprisse com a promessa feita à humanidade em Gênesis 3,15. Deus, na sua economia, chama Abraão, faz o pacto com Abraão para ele realizar por meio desta linhagem a promessa feita à humanidade. Então toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor e também ao povo judeu, que mesmo aos troncos de barranco permaneceram fiéis, para que esta fidelidade, ainda que com algumas lacunas, que não foi tudo, podemos dizer, bênção e maravilha, mas ainda assim Deus preservou a verdade e a esperança e a fé por meio desse povo. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que a bênção de Deus esteja dentro de Jerusalém, sobre os muros de Jerusalém, que
Que Deus abençoe Jerusalém, que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe o povo de Deus, que Deus abençoe a sua igreja. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Na próxima semana, aula de número 2, o mundo greco-romano. Vamos seguir aqui a revistinha e nós estamos estudando esta revistinha. Ó, conheça o Novo Testamento. Essa revista, ela é da Editora Cristã Evangélica. Você pode adquirir e estudar com a gente. Um abraço, ó, um beijo no seu coração. Ministério Guiando o Rebanho. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo. Nosso irmão Célio Gomes, meu primo no nome aí, né? Nosso irmão Mitano. Nós também temos aqui o Sandro D'André. Deus abençoe você, sua família. Temos aqui a irmã Luciana, a irmã Marisa. Que Deus abençoe você ricamente. Um beijo no coração do povo moçambicano. Um beijo no coração do povo paquistanês. Um beijo no coração do povo indiano. Um beijo no coração do povo aí do Afeganistão. Um abraço para os nossos irmãos do Afeganistão. Um beijo para todos vocês que vão ver essa escola bíblica e vão aprender a palavra de Deus. Um abraço, até o culto logo mais. No domingo de carnaval nós não teremos EBD, tá? Nós ficaremos aí um pouco de folga por causa da situação como o mundo é. Um abraço, Deus te abençoe, ó, a paz de Cristo.